Pessoal, então eu estou gravando esse vídeo aqui para as minhas amigas do meu centro espírita, porque a gente vai começar um trabalho agora de estudos dentro dos processos mediúnicos. Elas já fizeram um estudo a respeito de Livro dos Médiuns, a respeito de domínios da mediunidade, do Chico Xavier, o Livro dos Médiuns da Codificação Espírita, escrito pelo Allan Kardec. Eu sugeri que a gente entrasse em casos da Revista Espírita. Como elas ainda estão terminando o Céu e o Inferno, estou falando diretamente para elas, mas eu vou deixar esse vídeo aberto para a comunidade do YouTube, dentro do meu canal, porque pode servir de instrução para outras pessoas, mas a rigor eu estou pensando nelas quando eu estou fazendo esse vídeo. E aí eu sugeri que a gente estudasse um livrozinho que foi uma coletânea de uma sociedade espírita da Bélgica, livro antigo, mas que eles fizeram uma coletânea muito interessante a respeito de várias situações relacionadas à obsessão. Tanto é que eles denominaram o nome da coletânea de Obsessão, né? E aí eles não só citam vários casos em que Kardec descreveu a respeito dos fenômenos obsessivos, mas também, descreveu e comentou, mas também outras situações em que ele não descrevia tanto, ele simplesmente elucidava a teoria da coisa, né? E aí eu vou tentar descrever um por um, né? Então daqui para algum tempo a gente termina de estudar esse libretozinho. Como a minha ideia é trazer casos da Revista Espírita que possam melhorar a atividade do Centro Espírita dentro das casas mediúnicas, entendendo como é que Kardec fazia e, portanto, fazendo um resgate disso daí, pode ser que eu fuja daqui, se eu encontrar alguma coisa na Revista Espírita que não tenha por aqui, eu achar que já é tempo e é interessante de eu falar o que ele fez por aqui, né? Então, como é que Kardec fazia na revista? A Revista Espírita era como se fosse um jornal. Ele pegava sempre assuntos que eram de grande interesse para o Espiritismo e ele trazia esses assuntos quando ele achava extremamente relevante para o público que lia a Revista Espírita e dissertava a respeito, né? Ele comentava. Então, ele denominava a Revista Espírita de Jornal dos Estudos Psicológicos, fundada em 1858 e findada em 1869 com a contribuição dele. Depois ela continua sem a contribuição dele. É interessante porque a Revista Espírita ela foi construída praticamente com uma só mão, que era a de Kardec, né? Ele lutou muito para poder trazer as experimentações científicas à tona, né? Então lá você tem, como falava J. Herculano Pires, o laboratório de Kardec. Então, tudo que ele pegava, todas as comunicações, as mais relevantes, ele divulgava. Aquelas comunicações que ele pegava, os fenômenos que ele ouvia falar e que ele achava que não tinha ainda teoria suficiente dentro do Espiritismo para explicar, ele deixava de lado, entendendo que o tempo poderia trazer à tona alguma compreensão do fenômeno. Então, dentro desse livro, A Obsessão, que é, na verdade, uma coletânea de casos que foram publicados na Revista Espírita, ele inicia com um caso chamado Mademoiselle Clairon e o Fantasma. Um parêntese aí, porque vai ouvir barulhos ambientes que eu vou tentar reduzir na edição do vídeo, mas é porque realmente eu estou na minha casa, eu não consigo eu não consigo fechar o som, né? Esse daqui é o melhor lugar para gravar. E esse também é o melhor horário para mim. Então, esse primeiro artigo fala sobre Mademoiselle Clairon e o Fantasma. Essa senhora, Mademoiselle Clairon, ela é uma senhora de 60 anos de idade já, mas quando aconteceram esses fenômenos com ela, ela era muito nova. Então ela resgata toda a descrição dos fenômenos que aconteceram com ela, que foi a aparição de um fantasma durante sua vida por 2 anos e meio, né? Então, por exemplo, algumas pessoas diziam que isso daí foi fruto da imaginação de um adolescente, mas Kardec comenta que da adolescente podia ser, mas como o fruto da imaginação de um adolescente vai se perpetuar por tanto tempo na vida de uma senhora até chegar na sua idade provecta, aos 60 anos de idade, ela continua falando isso. Outra questão é porque várias pessoas, ela ficou famosa sobre isso, que ela trazia um fantasma junto consigo. Ela era uma pessoa muito pública, ela era muito conhecida, né? Então ela era da mídia, como a gente pode dizer atualmente, e ela cantava óperas, então ela tinha uma voz divinal, todas as pessoas se encantavam com ela, ela cantava em ambientes muito requisitados. A partir de determinado momento da carreira dela, um fantasma começou a acompanhar ela. E como é que ele se manifestava? Ou através de gritos, por muito tempo ele se manifestou através de gritos, ou através de palmas, né? Palmas que às vezes traziam até uma certa área, uma certa melodia, e também através de
explosões de espingarda, que não matavam ninguém, só faziam assustar, e as pessoas ficavam, nossa, de onde veio? Veio do fantasma dela, né? Então, eu não vou pormenorizar, nem descrever, não é esse o meu objetivo. O que eu tento trazer aqui nesse vídeo é só trazer à baila que esse fenômeno aconteceu e que Kardec pegou para analisá-lo. Mas descrevendo algumas coisas a mais, o que é que se diz? E ela mesmo descreve em ato contínuo, como se realmente fizesse com que a descrição da causa antecedesse a descrição do efeito. Ainda jovem, muito bela, várias pessoas se apaixonavam por ela. O senhor de idade já se apaixonou por ela, mas ela não correspondia. Esse senhor, ele dava muitos sinais de que queria namorá-la e talvez até casar com ela, mas ela não era do interesse dela corresponder àqueles sentimentos e àquela paixão. Esse senhor, ele começou a ter um amor possessivo e ele perseguiu essa paixão de forma um tanto platônica. Então, a forma platônica é tanto mais eu amo quanto mais a coisa se me faz ausente ou quanto mais a coisa se me resiste, né? Então ele começou a amá-la com toda essa intensidade e esse, talvez até misturado com orgulho, vaidade e um orgulho ferido de um homem que é rejeitado por uma mulher. O fato é que ele foi até o final da vida amando ela. Ele já era velho, então o final da vida dele estava próximo. Quando foi finalizar a sua vida, quando sua vida veio a termo, por uma causa natural, ele pediu pelo amor de Deus que ela fosse vê-lo no seu leito de morte. E ela rejeitou. Ele ficou muito desesperado, tremendamente desesperado. Depois ela ficou sabendo isso porque uma senhora que sempre o acompanhava, talvez a governanta de seu lar, descreveu que no leito de morte ele ficou muito abatido, muito aflito, e na verdade nasceu um sentimento de raiva muito grande, e ele falou com as mesmas palavras que o tanto de tempo que ele ficou tentando ter a cantora, a Mademoiselle Clairon, o tanto de tempo que ele ficou perseguindo realmente, né? Então isso foi em torno de 2 anos e meio, seria o tanto de tempo que ele iria perseguir, inclusive depois da morte. E foi o que aconteceu. Então o que a Mademoiselle Clairon ela supõe é que quem era esse espírito que batia palma, que gritava, que soltava tiros de espingarda, era o mesmo senhor que ficou apaixonado por ela nos momentos finais de sua vida. Então, por 2 anos e meio, ele perseguiu ela, como se fosse realmente uma obsessão. E aí Kardec ele analisa o fato. Algumas pessoas dizem que era fruto da imaginação dela. Kardec não entra dentro dessa hipótese. Por quê? Eu já comecei a elucidar algumas coisas. A imaginação dela criou imagens, muito vívidas, muito fortes, que seguiram ela durante toda a vida. Várias outras testemunhas, inclusive testemunhas céticas, elas vivenciaram esse processo de manifestação desse espírito, né, à época, e que também eles referendavam, ratificavam, realmente existia esse espírito e ele se comunicava dessa forma, um tanto estranha e inusitada, espírito, o fantasma, né? Eles não o viam. E houve uma determinada vez que, para ela provar que era aquele espírito, ela inclusive tentou evocá-lo. Então ela chamou o nome daquele senhor e as manifestações ficaram extremamente mais vultosas, escandalosas e tal. Por um tempo, depois ele parou, arrefeceu, deu um time com ela, né? E aí depois retornou. Quando passou 2 anos e meio, a coisa se aquietou e aí desapareceu completamente. Como é que Kardec analisa? Kardec analisa que ele era realmente, muito provavelmente, Kardec ele não fez uma pesquisa de evocar esse espírito, ele simplesmente criou essa hipótese e começou a explicar, baseado na sua hipótese, no que ele já tinha investigado do espiritismo. Era que devia ser aquele senhor. Esse senhor ele não era imbuído de sentimentos muito superiores, muito nobres, senão ele teria deixado essa senhora, dessa senhorita, na época senhorita, na mesma hora que ele visse que ela não tinha nenhum sentimento para com ele, né? Mas então isso daí feriu o orgulho dele. Então o orgulho dele denota certa inferioridade, mas ele não era imbuído de maldade mesmo, luciferina, né? Luciférica. Não era um demônio, não era um diabo, não era uma pessoa que queria o mal até o ponto do assassinato. Ele era malicioso, talvez, né? Então, quando ele desencarnou e percebendo a sua condição de ser invisível e a sua possibilidade de se aproximar de novo daquela jovem, ele decidiu se vingar, mas não de forma violenta, dessas formas um tanto traquinas, né?
com gritos, palmas e espoletas. E as coisas interessantes que nós temos para poder já chamar a atenção disso daí é porque, geralmente, quando nós lidamos com o fenômeno mediúnico, a gente vai para os extremos. Ou se manifestam mentores espirituais quase ao nível de anjos da guarda, ou se manifestam demônios, né, de garras e patas e caudas. Kardec ele veio mostrando no Espiritismo que existe uma camada considerável de seres espirituais que não são nem anjos nem demônios. Os próprios demônios não são demônios, mas isso eu não vou falar agora. Existe uma camada espiritual um tanto espessa que são de seres medianos. Somos nós, todos nós que vivemos no nosso cotidiano, sujeitos a sentimentos de arrebatamento divino e sujeitos ao vacilo mais cruel de busca de vingança, de ódio, etc. Né? Todos nós tendemos para esses dois lados. E quando nós desencarnamos, quando nós saímos da carne, quando nós morremos, nós continuamos as mesmas pessoas. Então, muitos diálogos que Kardec traz na Revista Espírita mostram a fala de uma pessoa comum. Só que agora ela está um pouco mais iluminada, porque, enfim, ela tirou de si aquele manto espesso de carne que inebriava os seus sentidos. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que aprender com isso é que nas evocações das comunicações mediúnicas, nós não devemos esperar que venha gritos demoníacos e sentimentos de possessão maligna que faz com que a pessoa se contorça e tenha vários sintomas fisiológicos que acabam com o corpo dela e esgotam sua energia vital, como acontece naqueles filmes que passam na televisão, que passam no cinema, como no Exorcista, né? Fenômenos que prejudicam o próprio corpo do médium e que são aparentemente fisicamente possíveis, a cabeça da menina rodando, o jato de vômito pulando o quarto, né? Os olhos se revirando, etc. Então, até o momento em que nós podemos compreender, eu não sei, não tenho consciência se uma mediunidade vai a tal ponto de provocar tantos efeitos físicos no corpo. Eu acho que é materialmente possível. No máximo que um espírito pode fazer, talvez, é provocar a ilusão naqueles que assistem de que assim está acontecendo. Na maior parte das manifestações mediúnicas, se expressa uma pessoa que quer conversar e que ela demonstra vários sentimentos, bons, ruins, maus, tanto para mais cruel, ou então bons, tanto para mais caridosos, graciosos, etc. Eu acho que a primeira lição da mediunidade é essa, é que a mediunidade ela é algo cotidiano, lidando com pessoas cotidianas, com problemas extremamente cotidianos. Nada de sobrenatural e metafísico na maior parte das comunicações mediúnicas. É uma pessoa contando uma história do que aconteceu consigo quando estava viva. E geralmente elas vagam em torno de nós. Quando o espírito vaga em torno de nós, é o que vulgarmente as pessoas consideram como sendo fantasmas. Eles não encontraram a luz, eles não aderiram a uma proposta superior depois da morte, né? E eles ficam vagando na erraticidade, quer dizer, eles ficam errando, como se fosse vagando, vagueando, vagabundos, né? Eles fazem isso porque eles têm assuntos mal resolvidos. E esses assuntos mal resolvidos que eles trazem, seja para as pessoas com os quais eles têm um assunto a resolver, seja para os círculos mediúnicos onde eles vão poder se manifestar. E geralmente eles são trazidos para os círculos mediúnicos, por quê? Porque a faixa vibratória do pensamento deles está entre nós, né? E muitas vezes ele não consegue enxergar, ou ele não quer enxergar os mentores espirituais, anjos da guarda, espíritos superiores, que tentam resgatá-lo. Eu acho que é isso, nesse primeiro momento aqui, dessa descrição, acho que é isso que Kardec quer dizer. Vou ver se tem alguma consideração do Kardec. É isso, pessoal. Primeiro artigo do livro aí, Obsessão. Dá tchau aí pra negada. Tchau, negada.